introduzes já aqui um dos outros temas que temos para discutir hoje. Tu foste uma das autoras em abril do ano passado de um estudo que mostrou que os estudantes afrodescendentes reprovam 3 vezes mais no primeiro ciclo e têm o dobro das taxas de reprovação nos segundos e terceiros ciclos e no secundário, mais do que os colegas de outras origens culturais. E, além disso, 80% são aconselhados a ir para o ensino profissional. Isto mostra que há um sério problema de racismo na educação e não só. O que se pode fazer para acabar com ele? Já queria agradecer o convite para estar aqui. Queria agradecer a todos. É claro que tem que ver com... são sempre questões complexas, as desigualdades, não é? Há claro uma parte que tem que ver com as classes sociais, com as origens de classe. E esse é um debate que em Portugal existe sobre as desigualdades de classe, não só na educação como noutras coisas. Tem sido muito mais difícil de reconhecer a importância também das relações étnico-raciais, que também são de dominação. E aqui tem havido alguma dificuldade em reconhecer um espaço específico a esse tipo de desigualdade. Nesta pesquisa que fizemos, há uma parte em que conseguimos realmente esta análise, não é, das taxas de reprovação, que são muito desiguais, o acesso, o encaminhamento para vias profissionalizantes, em termos gerais, porque existem várias vias, é brutal. Por exemplo, 80% dos jovens com nacionalidade dos países africanos de língua oficial portuguesa que estejam no secundário estão em vias profissionalizantes. Os 20% que vão para vias gerais, 50% deles sofrem alguma reprovação ao longo do ensino secundário, o que mostra um caminho muito bloqueado no acesso ao ensino superior, que depois também temos alguns dados sobre isso, e aquilo que vemos, mais ou menos assim em termos gerais, é que tem metade da possibilidade de poder aceder, quando olhamos em termos gerais, mas quando olhamos especificamente para os jovens de origem guineense, guineense, cabo-verdiano e santomense, estamos a falar de 5 vezes menos no acesso ao ensino superior. E isso realmente é bastante assustador. Por outro lado, houve um retrocesso no acesso ao ensino superior entre 2001 e 2011. E não só um retrocesso no acesso, como um aumento das desigualdades, do fosso das desigualdades entre aquilo que são os afrodescendentes e os estudantes de outras origens. Como eu dizia, há uma parte que tem que ver realmente com questões socioeconómicas, não é? Mas há uma parte que tem que ver também com questões étnico-raciais, e nós precisamos muito em Portugal de estudar isto e, antes de mais, reconhecer a questão. Não é? De que forma é que achas que isso pode acontecer? Para já, em termos políticos, desde logo. Ainda há pouco tempo, Portugal, o governo português, esteve no comitê da ONU a discutir as questões raciais, apresentando um relatório de Portugal, em que dizia que, no que toca aos afrodescendentes, existe uma política holística. E isto quer dizer, temos políticas genéricas, sem nunca nos referirmos diretamente que se tratam de afrodescendentes, portanto, vamos lá, indiretamente, por via de questões como a classe, como território. Não é? Ora, estamos em plena década internacional dos afrodescendentes pela ONU, da qual Portugal faz parte. Não é? Existe um silêncio enorme sobre este assunto. Não temos estatísticas que permitam perceber não só a situação das desigualdades, mas acompanhar ao longo do tempo e perceber o efeito de determinadas políticas, não é? Como um instrumento de avaliação de política. Não temos. O reconhecimento que temos da existência do racismo tem muito que ver com a questão das queixas, não é? E aqui, com a questão das queixas e da discriminação, que eu vou dizer desta forma, interpessoal, não é? Da ofensa, episódios de discriminação direta, que são importantes, que têm a sua relevância e que é preciso efetivamente existir um registro de queixas sobre estas situações, mas o efeito mais pernicioso do racismo não é este. Não é? Se alguém me disser, preta, vai para a tua terra, eu fico muito ofendida naquele momento, mas sigo a minha vida e aquela pessoa também. Agora, racismo institucional é outra coisa, racismo estrutural também é outra. E aí tem que ver com o funcionamento das instituições,
a forma como se faz política, aquilo que não entra para a política, porque aquilo que não se diz também é uma forma de política, não é? De decidir que não se trabalha desta forma, ou que não se faz política desta forma, isso é uma opção também política. Não ocorre a ninguém, e retomando a questão da diferença entre aquilo que é o racismo interpessoal nas relações de interação e aquilo que é um racismo mais do ponto de vista institucional ou estrutural, não ocorre a ninguém que as relações de exploração do trabalho decorram de patrões que são mal intencionados. Não ocorre a ninguém, não é? Sabe-se que é uma relação de forças historicamente construída e que nos traz até aqui, e que mesmo que os patrões sejam muito bem intencionados, a relação de forças está sempre feita num certo sentido, não é? Com as questões de género, a mesma coisa. Não ocorre que exista, não é? Que o machismo existe porque há homens muito mal intencionados. Acho que Portugal avançou muito no reconhecimento destas questões. Para o racismo é a mesma coisa, é o mesmo nível de debate. É mascarado. Claro. E aqui Portugal não tem assumido isto. Portanto, quando assume, é só deste ponto de vista mais interpessoal e as políticas que existem estão vocacionadas para este tipo de situação. E não existe, por exemplo, recolha de dados, que seria uma coisa que nos permitiria acompanhar estas questões, não só para afrodescendentes, como para as comunidades ciganas, que são daquelas que também sofrem. É preciso, portanto, criar esses dados, procurar essa informação. É preciso criar esses dados e é preciso criar formas de recolha desses dados, mas que também não pode vir, quer dizer, estas ideias e estas medidas não podem descer de qualquer gabinete. Isto tem que haver um envolvimento da população em geral e das comunidades negras em Portugal e também da comunidade cigana na construção de qual é que é o modelo ideal para termos em Portugal e aquele que conseguimos todos aceitar de alguma forma. Por outro lado, políticas de ação afirmativa. Aquela questão que o governo português coloca nesta reunião internacional da ONU sobre uma política holística vai completamente ao arrepio, por exemplo, daquilo que se tem feito no domínio do género. Tem-se reconhecido que é preciso ter medidas de ação afirmativa. Num país como Portugal, que tem desigualdades, que é dos países mais desiguais da Europa, colocar-se na posição de não ter políticas de ação afirmativa, quer dizer, é perder realmente uma oportunidade de tentar resolver estas questões. Falando agora especificamente sobre algumas medidas para o domínio da educação, que é aquele onde eu realmente trabalho mais. Existem sinais, e é preciso avançarmos muito mais nisto, sinais claros de processos de segregação informais. Não é segregação à la apartheid, mas não deixa de ser segregação do ponto de vista de escolas e também de turmas. E, portanto, há as escolas de cima, há as escolas de baixo, as escolas do centro, as escolas do bairro, a turma A, a turma G, a parte de cima, a parte da frente da sala, a parte de trás da sala, a escola que funciona de manhã, a escola que funciona de tarde, e tudo são formas de dividir os corpos no espaço. Quando nós dizemos que 80% dos alunos dos países africanos de língua oficial portuguesa estão em cursos profissionais, isto tem uma materialização muito específica. Claro que podemos fazer a crítica de que tipo de ensino-aprendizagem é que estes alunos estão a ter, e isto é muito importante, mas também existe este outro lado muito físico e muito concreto, que isto quer dizer que há turmas que são constituídas, na sua maioria, por jovens negros. Não é? E precisamos de intervir aí. Não é? Escolas que estão orientadas para receber alunos exclusivamente de determinado bairro, sabendo nós que determinado bairro tem maioritariamente população africana. Será que esta é uma escola democrática? Será que nós podemos falar de democratização do ensino com este tipo de fenómenos? Poderão dizer, mas estão a ter acesso à educação, mas temos democratização tanto separados? É possível a igualdade estando separados? Eu acho que esta é uma questão, quer dizer, velha, já se experimentou e não funciona, não é? Por outro lado, as questões que têm a ver com currículos das disciplinas, desde logo da história, a forma como Portugal conta a sua história. A história de Portugal está profundamente relacionada com as raízes do racismo, não é? Da escravatura,
do colonialismo. E, portanto, uma parte da própria identidade nacional passa por esse processo, os descobrimentos. Não é? Os descobrimentos. E, portanto, é preciso pensar os currículos de História e de Português e de outras disciplinas, mas especialmente destes. E não só para estes contextos, onde há alunos com muitos alunos de origem africana. Não é? É para todos. Porque todos precisam de fazer este processo de desconstrução e de reconstrução da história e também da forma como se relacionam, por exemplo, com o português. É o português de Portugal, é o português do Brasil, é o português de Angola. Que literatura é essa que existe com outras formas, com outros padrões de português? Isso também precisa de entrar na escola portuguesa dos dias de hoje. Por outro lado, também a questão da política linguística. Em Portugal temos tido uma política que se orienta para o reforço do português junto destes jovens, não é? Quando, ao mesmo tempo, o mesmo Portugal acha que os seus lusodescendentes, por exemplo, em França, devem ter acesso à língua portuguesa. Porque é que nós não temos acesso à língua cabo-verdiana ou que se chama o crioulo, valorizando essa língua e valorizando os seus falantes, não é? Numa das instituições mais importantes do Estado e de socialização de todos nós, não é? Por outro lado, as questões da educação para a cidadania, conseguirmos ter um debate específico sobre o racismo desta forma alargada e não só na lógica interpessoal, dentro do currículo daquilo que é a educação para a cidadania, na formação de professores também. E depois, questões que têm que ver com medidas de ação afirmativa e que têm que ver com representatividade da população negra na profissão de professor, de educador, de funcionário de escola, de cientista, de investigador. Não é? Precisamos de ter a população negra representada na esfera da reprodução e produção do conhecimento em Portugal. E por fim... Na decisão política, já agora. Na decisão política também, eu ia passar agora para isso. E medidas de ação afirmativa no que tem que ver com o acesso ao ensino superior, no que tem que ver com o acesso a cargos públicos e de poder, não é? E isto, especialmente em contextos onde há uma forte presença da afrogênese. Aqui, claro que estou a falar, e estamos em 2017, das autarquias. Nós temos, e aqui deixem-me puxar de um dado, nós temos concelhos, aqui, nós temos concelhos como a Amadora, como Sintra, como a Moita, onde têm 12% de população nascida nos PALOP. Nascida. Nós estamos aqui a incluir, obviamente, toda a população negra que já nasce em Portugal e que é crescente. E tem freguesias, por exemplo, a Val da Amoreira, 36% da população nasceu em África. 36%, estamos a falar de um terço. E mais uma vez nós estamos aqui a incluir como é que esta população não está representada nos órgãos de poder. Exatamente. Não sei se querem comentar, Joana, José? Pois, acho que é uma questão que de facto, talvez ainda Portugal como país colonizador não foi assim há tanto tempo, não é? E há uma reflexão que não foi feita por vários motivos e que realmente tem que ser feita, tem que começar a ser feita pelo poder político, pela população em geral, para não ficarmos tão presos àquelas ideias feitas de que Portugal não é um país racista, porque a colonização portuguesa foi muito diferente da inglesa e da francesa, e por todas aquelas ideias que nós interiorizamos e que têm que ser questionadas e têm que ser debatidas porque não é bem assim, não é? E nós acho que é muito importante, e esses dados eu não conhecia, e realmente é impressionante que em 2017 que realmente que o panorama seja esse. Eu acho que há muita reflexão, há muito trabalho que tem que ser feito, de facto. O que é que nos mostram estes dados também? Eu acho, assim, subscrevendo tudo o que foi dito, o que me parece é que a ideia de que o racismo, a discriminação racista, o racismo estrutural, todas essas formas de desigualdade se diluem noutros sistemas de poder e noutras formas de desigualdade, tem sido objetivamente um obstáculo ao combate ao racismo e a políticas afirmativas e tem sido uma forma de promover uma invisibilização que, enquanto houver estas desigualdades tão profundas e que algumas estão medidas, outras não estão, porque as próprias formas de recolher os dados, de
permitir que as pessoas se identifiquem, são elas próprias promotoras de invisibilidade, mas enquanto nós tivermos esta invisibilidade e enquanto nós tivermos estas desigualdades, não reconhecer a diferença é uma forma de perpetuar esta discriminação. E, portanto, acho que é um desafio. Portugal tem tido um discurso segundo o qual temos uma política muito humana, exemplar, na área da imigração, na área do combate ao racismo, mas o outro lado desse discurso é uma permanente invisibilização, inclusive do ponto de vista político. Acho que o que estava a ser dito pela Cristina é uma interpelação também aos partidos de esquerda. Como é que os partidos de esquerda têm na sua agenda, põem na sua agenda estas questões, como é que os partidos de esquerda são espaços de representação também da população negra, da população cigana e de outras pessoas que são portugueses e que têm pouca visibilidade, pouco acesso à palavra pública. Acho que é uma questão, e aí o sistema educativo joga um papel fundamental. Não é? São realidades tão camufladas, não é?